Olá, bom dia Alagoas, segunda-feira, 16 de fevereiro, segunda de carnaval. Que bom poder contar com a sua companhia logo cedinho aqui na tela da TV Gazeta, nessa edição especial de carnaval. No programa de hoje a gente mostra a tradição do Pinto da Madrugada, que desfila e encanta na Orla de Maceió há 27 anos. Vamos passar por um pouco da tradição do bloco, que já fez parte da história do carnaval alagoano e do Nordeste. Vamos trazer dicas para quem tem problemas cardíacos e quer pular o carnaval. É importante obedecer algumas regrinhas para evitar que a folia não termine em dor de cabeça. Tem orientações para quem vai curtir na rua e pegar um sol na praia. É importante redobrar a atenção com o protetor solar para que a folia dure até a quarta-feira de cinzas. E você vai para a praia? Fique então atento ao que vai comer, porque nesse calorão, alguns alimentos acabam ficando ruins e podem causar problemas intestinais. E muita gente curte fazer um churrasquinho em casa e tem também os acompanhamentos. Pois é, como a folia dura mais de 4 dias, a gente traz dicas para conservar os alimentos. Vamos mostrar a procura nos salões para fazer maquiagem e penteados. E você vai ver como foi o desfile do Ovo da Madrugada tradicional lá na cidade de Penedo. O bloco atraiu milhares de pessoas nas prévias aqui no estado. Tem também as prévias aqui em Maceió. Diversos blocos passaram pela orla da cidade e levaram centenas de pessoas às ruas. E vamos passar orientações também para você não acabar passando por situações de assalto nesse carnaval. A gente conversou com um consultor em segurança que vai passar todas as dicas. Com transmissão simultânea pelo Gazeta Web, canais 517 da NET Claro e pelo canal da TV Gazeta de Alagoas no YouTube, o Bom Dia Alagoas está só começando. E a gente começa esse Bom Dia de Carnaval mostrando que há quase 30 anos, o Pinto da Madrugada, o maior bloco de carnaval de Alagoas, desfilou pela primeira vez na nossa capital, com orquestras, marchinhas e muita alegria por parte dos foliões. O bloco, que começou com a proposta de resgatar o carnaval tradicional de rua, atualmente arrasta cerca de 500 mil de pessoas. A gente faz uma viagem no tempo agora para contar a história do maior ícone do carnaval de Alagoas. O ano era 1999 e nascia aqui na capital alagoana, inspirado nos tradicionais blocos de frevo de Pernambuco, o Pinto da Madrugada. Com sotaque próprio, ele incorporou a paisagem da Orla de Maceió com um jeito alagoano de brincar carnaval e transformou o início da manhã em um encontro coletivo. O percurso desse grandioso desfile é toda a extensão da Orla da Pajuçara até a Ponta Verde, que equivale a cerca de 5 quilômetros. Ao som de muito frevo, esse trecho vira palco para a apresentação de cerca de 1000 músicos, concentrados em 15 orquestras, que vêm de várias regiões do estado e trazem o que tem de mais regional nessa época do ano, o frevo. O Pinto da Madrugada não é somente um bloco, é a identidade que atravessa gerações há quase 3 décadas. E tudo isso foi idealizado por 4 amigos que, de forma despretensiosa, queria resgatar o carnaval tradicional de Maceió, com famílias nas ruas, fantasiadas, marchinhas de carnaval e o frevo. Maceió foi palco de grandes carnavais, tanto de rua como de clube. Com o fechamento dos clubes e a ida do folião para o litoral norte, para o litoral sul, ficou esse vazio, né? E o frevo foi esquecido. Tinha toda uma geração que não conhecia o frevo. Então, qual foi a nossa ideia? O bloco foi fundado por mim, Marcos Davi, Eduardo Lira e Marcial Lima, que hoje já está
em outro plano, mas nos fica abençoando lá de cima. Então, o que foi que nós pensamos? Fomos a Recife, conversamos lá com Gustavo Causa e com o seu Enéas Freire, até então presidente do Galo, e eles aceitou o nosso convite para batizar o Pinto da Madrugada aqui. Nós fomos batizados uma semana antes, uma festa linda aqui em Maceió, uma semana antes do nosso primeiro desfile. Nosso primeiro desfile nós fundamos em 7 de dezembro de 99, mas o nosso primeiro desfile aconteceu em 25 de fevereiro de 2000. O Pinto da Madrugada mantém viva uma tradição que resiste ao tempo. Aqui, tudo ganha vida. O carnaval começa cedo, é feito para todas as idades e transforma a rua em território de memória, música e pertencimento. Eu sempre digo, brincando, que se a gente soubesse que ia tomar essa dimensão, a gente não tinha criado o Pinto da Madrugada, porque era uma coisa que a gente jamais, sinceramente, esperava que tomasse essa dimensão. Por trás da festa, há trabalho o ano inteiro. Ensaios, escolha do repertório, organização das orquestras, montagem do estandarte, tudo para garantir que o frevo siga soberano e que a rua continue sendo espaço de cultura e convivência. À frente desse cortejo, um personagem virou símbolo. O porta-estandarte professor Heraldo Ferraz é o responsável por conduzir a história do bloco a cada edição. Ele abre caminho para os milhares de foliões. Eu recebi esse convite de ser o porta-estandarte exatamente no momento do batismo do bloco aqui em Maceió, que houve do estandarte junto com o bloco Galo da Madrugada, que veio fazer o batismo. E aí recebi o convite do nosso amigo professor Eduardo Lira. E eu aceitei, fiquei muito emocionado, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu era apenas um folião. Mas eu aprendi o que é ser um carnavalesco, preparando as fantasias. E isso é com grande orgulho, porque saber que estou abrindo o carnaval do bloco para o folião vir. E aí o folião vem com todo e de repente se mistura, que eu até me perco. E este ano eu estou pensando não ficar somente até o final na frente, mas vou andar por todo o bloco para poder ver essa emoção do folião, que todos querem fotografar, né? Querem registrar esse momento, e o estandarte. Tem o pintinho que entra também nessa folia e todos amam. Então é o pintinho e o estandarte se misturando, tudo junto, misturado. Para os foliões, sair no Pinto é compromisso afetivo. Muitas famílias que acompanham o bloco desde a primeira edição hoje trazem filhos e netos para prestigiar esse que é o maior bloco à beira-mar do mundo. No primeiro ano a gente foi, não se preocupou em fantasia, não se preocupou em fotografia, nada. Foi aquela folia, o bloco não era só no chão, hoje é só no chão. Antigamente, o primeiro a gente foi de buggy, levando o porta-estandarte em cima do buggy, depois não, depois todo mundo pé no chão. E aí começou, 1999, pronto, lá para cá. Foi o primeiro Pinto. O primeiro Pinto. De lá para cá, a gente só deixou de participar na época da Covid e um outro ano que teve o falecimento de minha mãe, e foi só esses 3 anos, o resto, todos os anos, a gente está na folia. Então estão desde a fundação. Desde a fundação. Quando o Pinto fez surgir esse carnaval, foi assim, eu acho que é a maior alegria do meu coração. Todo mundo que me conhece, eu costumo dizer que meu coração no carnaval não bate do mesmo jeito. Ele bate em outro ritmo. É folia mesmo. De coração e de alma. Ritmo. Muda de ritmo. O bloco era só da nossa geração, da nossa idade. Muito poucos filhos entraram. Isso, acho que só os 2 ou 3 primeiros anos. E aí, depois foi que nós fomos passando. Tinha alguns adolescentes que já gostavam, que iam, mas não era grande quantidade. Hoje, se você for olhar, você vai ver que o peso é muito grande do jovem. Então, o jovem abraçou o Pinto. O que eu acho lindo no Pinto é que, assim, o Pinto não teve começou com não sei quantas mil pessoas, caiu, voltou. Não, ele foi, assim, estável. Ele sempre teve muita gente. Ele sempre foi uma grande confraternização, né? É o momento que a gente encontra todo mundo da nossa geração, os nossos filhos encontram os amigos. Então, tá todo mundo na rua. Entre passado e presente, o Pinto da Madrugada segue firme, renovando a tradição sem perder a essência. Um bloco que acorda a cidade, embala gerações e mostra que identidade também se constrói na rua, ao som do frevo e da alegria coletiva. O Pinto não vai acabar nunca.
porque esperamos de coração mesmo, porque é uma coisa que está assim, é muito importante. Enraizada, né? É lindo. Veja aí, ó, o galo também está aí, tão lindo, né? Então o pinto também será. E tenho certeza que meus filhos, meus netos, meus bisnetos estarão brincando, se Deus quiser, porque nada melhor do que a alegria, né? E a gente sabe que aproveitar a folia desses dias de carnaval é bom demais, né? Mas é preciso ter cuidado com a saúde, gente. Para quem não está acostumado com atividades intensas, como dançar muito tempo, por exemplo, pode ser um risco. Um médico cardiologista traz as dicas e cuidados para ir com calma e não afetar a saúde do seu coração e do corpo como um todo nesse carnaval. Vamos ver. Primeiro é importante falar que a palavra moderação é o cuidado do coração com esse carnaval. Agir evitar os excessos, né? Evitar os excessos de bebidas alcoólicas, evitar o excesso de consumo de energético, evitar a relação de bebidas alcoólicas e energéticos, né? Também bebidas alcoólicas com medicamentos e ficar ligado, Raj, principais alterações do coração é palpitação, dor no peito, tontura, uma dor de cabeça muito intensa e a sensação de desmaio, que isso pode ser provocado pela desidratação, que é um fator muito importante que nós devemos tomar muito cuidado. Então, esses são alguns sinais que as pessoas podem apresentar e que é preciso ficar atento, né? Exatamente, Raj. Qualquer sinal desses, procure ajuda médica, procure um amigo que esteja do lado, peça para ligar para o socorro, para a emergência. Caso você vê alguém desmaiando, com sensação de desmaio, deite essa pessoa no chão, checa se tem pulso, se tem respiração. Caso não tenha, liga para a emergência e, se souber fazer os primeiros socorros, começa a fazer o atendimento dela. Agora no carnaval, esses bloquinhos de rua, movimentação, né, intensa, tudo isso pode favorecer, claro, para algum problema, né, de saúde, doutor. Exato. Se você já tem algum problema de saúde precoce, se você já é hipertenso, se você já é diabético, se você não fez uma alimentação adequada, se você exagerou no seu consumo de bebida alcoólica, né, ficou sem comer muito tempo, então isso são problemas que podem aumentar o problema que você já tem, ou seja, acarretar um novo problema. Então, ficar ligado nesses sinais que são importantes para você tomar cuidado. Agora, para a gente reforçar orientações, né? Tem alimentação específica, bebida que pode prejudicar de alguma forma? Sim, lembrar que se hidratar é fundamental, então aumente sua ingesta hídrica de água, água de coco, qualquer bebida que venha melhorar o seu sistema, né, como hidroeletrolítico. Evite o excesso de bebida alcoólica, o excesso de energético. Se você está muito tempo no calor, uma alimentação mais leve, baseada em frutas, saladas, alimentação mais leve de maneira geral. Evite alimentação mais copiosas, pesadas, como um churrasco muito pesado, ou uma feijoada, que venha exigir do seu organismo o maior, podemos falar assim, maior energia para conceber esses alimentos. Então, alimentos leves, hidratação, cuidado e o excesso de bebidas alcoólicas evitar. Agora, doutor, quem já tem algum problema ligado ao coração, tem que redobrar a atenção? Com certeza. Faça seus exames previamente, cheque seu cardiologista, avalie seu coração, pergunte ao seu cardiologista se você pode curtir esse carnaval com segurança. Dessa maneira, vá curtir em paz. Isso, e esse acompanhamento, né, doutor? Esse acompanhamento com o profissional é muito importante, né? Essas consultas de rotina. Importantíssimo. Fazer seu check-up periódico, inclusive se você já tiver algum problema prévio, é importantíssimo anualmente você ir ao seu cardiologista, fazer sua avaliação, fazer todos os seus exames, para que seja detectado precocemente algum problema e, caso haja problema, ser cuidado antes do que cause um problema mais sério. E olha, você que está na rua desde cedo ainda vai cair na folia nesta segunda-feira de carnaval, tem que redobrar os cuidados com a pele, viu? Sol forte, maquiagem, glitter e muitas horas ao ar livre exigem atenção redobrada. O uso de protetor solar, hidratação e também a sombra são cuidados bastante importantes. Vamos ver agora as dicas da dermatologista Catarina Santos.
O melhor protetor é aquele que seja com fator acima de 30. Obviamente, se você puder escolher um fator que seja fator 60, 70, e também, já que a gente está nessa época de carnaval, um protetor que tenha resistência à água e ao suor também. O ideal é que seja um fator alto, de 50, 60, 70, enfim, que tenha um fator mais alto, mas um ponto muito importante é a questão da reaplicação, né? O ideal é que seja reaplicado a cada 2 horas, ou após mergulho, ou sudorese intensa, que haja essa reaplicação frequente. A reposição deve ser a cada 2 horas ou após mergulho em praia, piscina. E também lembrar que cada protetor tem uma especificação na embalagem. Então, utilizar o protetor 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol e a cada 2 horas. A gente acaba esquecendo de aplicar em áreas que realmente acabam queimando mais e que a gente vai ver ao longo do tempo na vida algumas consequências. Então, região retroauricular, região dos pés, dorso das mãos, são áreas que a gente sempre está esquecendo e que tem que reaplicar. E os lábios também. Lembrar que a gente tem o risco de insolação, que é a queimadura realmente da pele. Existe, inclusive, risco de queimadura de 1º e de 2º grau com formação de bolhas. Então, primeira coisa é hidratar a pele, se hidratar também, tomar bastante líquidos e aplicar bastante hidratante com ação calmante, compressas de água fria, não aplicar gelo diretamente na pele, porque o gelo queima. Então, hidratação tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Lembrar que a ingestão de bebida alcoólica pode também levar a essa desidratação, então realmente tomar bastante água, se alimentar de forma leve e se proteger do sol de forma prudente. Nessa segunda-feira de carnaval, com praias e orla lotadas, é preciso ficar atento às regras de convivência. O som alto, o consumo de bebidas, o uso do espaço público e até o descarte do lixo têm normas que precisam ser seguidas. Para curtir a folia sem dor de cabeça e sem problemas com a lei, a gente mostra agora o que pode e o que não pode nesse carnaval. Vamos ver. Seja durante os dias de semana ou aos finais dela, a praia é sempre uma das opções de lazer mais procuradas e democráticas também. Enquanto alguns aproveitam para matar o calor nas águas rasas e refrescantes de Maceió, outros apostam em brincadeiras ou até levar o ganha-pão para casa. Mas algumas práticas nem sempre agradam a todos. Sabe aquela brincadeira com bola? Então, a Emanuela não gosta. A praia não é um lugar de jogar bola quando se tem muita gente. Quando o fluxo é menor, tudo bem. Mas um sábado, um domingo, um feriado, que tem um fluxo maior de pessoas, a bola incomoda, porque bate numa criança, às vezes tem um idoso, né? Então isso não é legal. O jogo de bola na praia realmente é o que mais me incomoda. E quando contar com o bom senso não resolve, ela busca logo os pais da meninada. Eu peço para que vá jogar um pouco mais distante, né, da gente, para que a bola não bata, né? Ou às vezes eu falo com o responsável, porque às vezes a criança, a gente que é adulto não pode falar com a criança, a gente tem que falar com o responsável da criança. Já a Fernanda não curte sons muito altos, nem as abordagens de alguns comerciantes. Eu gosto muito de ir às praias, então essa parte de realmente um som mais alto, o ambulante que chega vendendo esse produto, a gente entende que ele está trabalhando ali, mas não aceito não, fica insistindo, fica ali até, por exemplo, com queijo mesmo, passando com brasa perto da gente, às vezes respinga, o cheiro, a fumaça incomoda. Questão de bola, eu gosto de jogar bola, mas assim, um ambiente que você tem espaço para fazer isso. Às vezes, em um ambiente apertado, você insiste, pega a bola em um, pega a bola em uma criança. É realmente um pouco complicado assim. É um ambiente para todos, mas precisa ter aquela questão do respeito, de saber onde dá para chegar, quando não dá, porque muito ambulante, por exemplo, você não consegue conversar 10 minutos ali que você fica sendo interrompido, insistindo. Quanto à produção de lixo, ela também é notada e a Alurb anota protocolos técnicos para dar conta. A Alurb ela tem feito uma força-tarefa voltada para essa questão, principalmente da conscientização, da fiscalização e da limpeza das praias, e não apenas da faixa de areia, mas também do calçadão, sempre em comunicação com os ambulantes, com os vendedores, com os comerciantes e principalmente também com os turistas e com os banhistas que frequentam a praia. Como você bem disse, essa época é uma época que está com um
um grande número de pessoas frequentando as praias, visitando nossas belezas naturais, e é de extrema importância que a gente procure manter essas belezas limpas e conservadas. Então, uma das nossas ações que a gente faz é a conscientização ambiental, onde nós vamos com os educadores ambientais passar de barraca em barraca, de turista em turista, todo banhista que a gente encontra, todas as pessoas que estão passando pela praia, correndo, se divertindo naquele momento de lazer, a gente aborda elas, conversa sobre, pedindo para que eles mantenham a praia limpa, todo o lixo que eles gerarem enquanto estiverem lá, que eles levem consigo para descartar no local próprio, ou se eles ainda encontrarem um agente de limpeza na praia, entrega a ele que ele está com o equipamento, com a lixeira, com tudo ali para recolher aquele lixo. É de extrema importância que a gente peça que eles não descartem esses resíduos aleatoriamente, tanto na areia quanto no mar. Tem muita gente que acha, eu estou jogando no mar porque o mar leva, mas não é assim que funciona. O mar ele devolve para a areia, então quando junta com aquele volume de descarte que já teve na areia, então aumenta ainda mais. Então a gente conversa muito com as pessoas justamente pedindo isso. A gente entrega lixocás, que são uns lixeiras portáveis, né? As lixeiras portáveis que as pessoas podem estar carregando elas, botando nos seus carros ou botando nas suas bolsas, onde elas botam o lixo nessa lixeirinha e levam consigo até descartar no local apropriado e não descartar fora da lixeira. Em geral, Maceió não tem regulamentação específica para permanência em faixa de areia. Mas, mesmo assim, existem linhas de ação traçadas por pastas municipais, como a da Segurança Cidadã. Existe um conjunto de legislação que trata sobre a utilização do espaço público. Então, são diversas normas. A SENSC, ela fiscaliza essa parte dos permissionários, a utilização daquele espaço público, às vezes por particulares que desejam fazer determinados eventos, comércios nessas áreas públicas, são fiscalizadas pela SENSC. Mas existem outras normas também que regulamentam a utilização desses espaços públicos, e com isso a Prefeitura ela tem feito ações integradas com diversos outros órgãos, Vigilância Sanitária, PROCON, Secretaria de Turismo, Secretaria de Saúde, enfim, diversos outros órgãos para que a gente possa fiscalizar e orientar a população para o uso correto do espaço público. Jogos de areia e caixas de som podem ser curtidas, desde que o direito do outro permaneça intacto. Tem na orla os espaços apropriados para práticas esportivas. Então, a população que deseja praticar esses esportes devem seguir para essas áreas. Você tem alguns esportes, como o frescobol, que é natural ali e até cultural, a prática desses esportes na beira da praia, mas não existe necessariamente uma legislação que proíba isso. O que a gente pede sempre é a questão do bom senso. Se tem pessoas utilizando aquela área, muitas vezes crianças, muitas vezes um banhista que está passando por ali, então a gente tem que ter esse bom senso para que a gente possa ter um bom convívio naquela área. Com relação à utilização de aparelhos sonoros, a legislação ela proíbe essa utilização desses equipamentos na faixa de areia, inclusive aquele permissionário que estiver utilizando ou um cliente que esteja utilizando e aquele permissionário permitir que ele utilize, ele pode também vir a ser punido. Para isso, a Prefeitura ela também está fazendo ações aí integrada com os órgãos ambientais, no caso o IPLAN, para que a gente possa fazer ações educativas e conscientizar a população para um uso da praia, um uso consciente. Então você tem que respeitar aquele espaço, é um espaço de todos e nem todo mundo se agrada de determinadas músicas e termina gerando uma série de conflitos ali na nossa orla. E entre um bloco e outro, muita gente aproveita o dia na praia. E com o calor intenso e orla lotada, é preciso redobrar a atenção com o que se come e com a forma como os alimentos são armazenados. As altas temperaturas facilitam o surgimento de bactérias e aumentam o risco de intoxicação alimentar. A gente mostra agora os cuidados para curtir a folia sem prejudicar a saúde. O verão em Maceió é assim. Praia, sol e um vai e vem danado de comidas. Haja oferta para dar conta dessa quantidade toda de gente. Evilânia trabalha nessa barraca na Pajuçara há mais de 20 anos. E em meio à estação mais quente do ano, ela mantém vários cuidados com os alimentos. A gente cuidamos em manter sempre fresco, botar um gelinho por cima, já trazemos ele limpo e manipulado de casa, entendeu? A gente se ensacamos individualmente, usamos óleos novos, estamos sempre trocando, que é a troca de óleo constante, entendeu? E assim, tem aquela preocupação com as pessoas que têm alergia ao camarão, para as pessoas que não podem.
Evilânia conta que não usa alguns ingredientes para evitar que eles estraguem as comidas e causem algum mal-estar aos clientes. O ovo, por causa da salmonela, né? E a maionese. Eu não uso, particularmente eu não gosto de usar, entendeu? Eu adaptei de fazer um molhozinho caseiro que não obtém ovo, já por causa disso. Quem vai à praia curtir também segue alguns cuidados. Daniel é de Minas Gerais e trouxe a família para aproveitar o verão de Maceió. Mas na praia, evita ao máximo consumir alguns produtos. Trazemos diretamente fruta, para evitar a questão da intoxicação alimentar. E além do mais, reforçar a hidratação, né? Com certeza, sempre trazendo a água e um suco. Já o André veio de Pernambuco, aqui do ladinho. E claro que nesse calor não esqueceu a caixa térmica. Refrigerante, cerveja e água para manter a hidratação. Porém, quando se fala nos alimentos, principalmente nas frituras, ele tem um cuidado redobrado. A gente evita muito fritura, né, porque por conta de óleo, essas coisas, né? E logo a gente que trabalha com salgadinho lá em Pernambuco, né, que a gente somos de Lagedo, a gente trabalha com salgadinho lá e a gente sabe como é o manejo do salgado, essas coisas. Isis é nutricionista e explicou que a atenção tem que ser grande nesse período de férias. Isso porque o forte calor pode alterar os alimentos e causar gastroenterites. O Brasil registrou só nos primeiros 6 meses do ano passado 64 mil atendimentos de intoxicação alimentar. Primeira dica é sair de casa já com um lanchinho reforçado, né? Porque ao consumir os alimentos na praia, a gente tem que observar a procedência daquele alimento. Ele estava bem conservado? Não estava? Ele está exposto ao sol ou não? Então, esses cuidados são necessários porque o alimento exposto ao sol pode ter o risco de desenvolver algumas gastroenterites. O que é isso? Uma gastroenterite do abdominal, náuseas, vômitos, diarreia. A manipulação também tem que ser bem feita. Luvas e toucas de proteção. A especialista reforçou que a alimentação deve ser leve nessa época, dando preferência aos sucos e frutas. Alimentos como molhos, leite, queijo, carnes, porque elas podem estar mal cozidas, mal assadas. Os alimentos crus, em geral, porque a exposição solar pode provocar o desenvolvimento de vários micro-organismos naquele alimento e aí provocar depois efeitos indesejáveis. Então, esses alimentos eles devem ser excluídos. Assim também como bebidas. Às vezes as pessoas vêm à praia e gostam de tomar um drinkzinho e aí a gente não sabe se a fruta foi higienizada. Para quem gosta de drink com leite condensado, o liquidificador, será que ele foi limpo da forma correta? Como é que está o manipulador? Ele está com adereços, então anel, brinco, colar, tudo isso ele deve ser retirado. Para os homens, o ideal é que esteja sem barba e, se possível, uma touquinha para evitar que o cabelo caia em cima do alimento. Seguindo as orientações corretas, a experiência na praia vai ser bem mais especial nesse paraíso que é Maceió. São vários cuidados que a gente tem que ter na praia, que é aproveitar esse mar maravilhoso, mas aproveitar com consciência. Olha, e depois de falar dos cuidados na praia, a gente segue no clima de carnaval e agora o alerta é para quem vai reunir os amigos e os parentes em casa. Quem está pensando em fazer aquele churrasquinho, é bom prestar atenção no manuseio da carne por causa do calor. As tábuas de madeiras, apesar de ser a preferida, né, tem que ter muito cuidado com a higienização, com a forma que a gente cuida delas, tem que colocar no sol, no lugar muito seco e onde guardar, porque nestas arranhuras elas podem estar acumulando, né, micro-organismos e eles vão proliferando quando a carne está colocada ali. Então, a gente tem que ter uma separação. O churrasco é o seguinte, tem que estar lavando tudo toda hora. E a gente nunca pode colocar a carne crua na mesma tábua também, já da carne já preparada. Então, se eu estou com a carne crua manipulando aqui, eu vou cortar da forma que eu quero, vou organizar, não vou sair, vou deixar a carne por horas aqui, porque isso também vai proliferar. A ideia é que a gente vá fazendo uma organização e vá manipulando a carne por partes. Então, eu cortei a carne aqui desse jeito, eu vou colocar na minha churrasqueira, vou assar do jeito que eu quero, do ponto que eu quero, vou salgar antes, depois, isso não importa, né? Depende
do gosto ali de cada um, mas quando eu retirar a carne da churrasqueira, eu não posso trazer de volta para essa tábua aqui, onde estava o sangue e a carne crua, né? Inicialmente, eu posso colocar ou numa tábua, até a tábua de madeira, ou uma tábua bem higienizada. O que vai consumindo ali, você vai assando e consumindo e comendo, daqui a pouco você assou e sobrou. O que sobrou, você vai guardar num depósito fechado na geladeira e você pode consumir no dia seguinte sem problema nenhum. Você pode refazer, fritar na manteiga, né? Triturar, desfiar, alguma coisa, e não vai ter problema. Agora, o que não pode é, ficou ali 3, 4 horas, aí depois de 3, 4 horas você foi guardar. Ela já está meio que comprometida. E em relação ao sal? Salga antes, salga durante, salga depois. Isso aí os churrasqueiros de plantão vão saber mais, né? Mas isso não interfere muito na questão de segurança da carne. Mas salgar depois ela é melhor porque evita que você tire aquela salmoura da carne, né? É muito comum o pessoal não comprar carne no dia do churrasco. Compra com um pouquinho de antecedência e guarda, né? Bota na geladeira, bota no freezer, não é? E deixa lá. Às vezes compra quando vai fazer a feira, com 15, 20 dias antes de viajar e antes de consumir essa carne. Como é que funciona o descongelamento? Existe um padrão ideal? Existe uma forma correta de deixar descongelar a carne? E como não se deve descongelar a carne de jeito nenhum? Não se deve colocar na água, né? É bem ruim colocar justamente porque você vai estar ali proporcionando um ambiente mais proliferativo. Então, o recomendado é que você tire no dia anterior, na geladeira, embaixo, e aí ele vai descongelando e você depois espera fora. E assim que descongelar, você já vai manipular para resolver. Ou que vai colocar na churrasqueira e depois descongelei aqui a carne inteira. Não vou colocar toda na churrasqueira, eu vou colocar uma parte na geladeira, né, coberto lá, protegido, para isolar, e vou manipular o resto. O micro-ondas pode ser uma alternativa? Pode ser uma alternativa segura em relação a essa proliferação, apesar de mudar um pouco da textura ali da carne, né? Mas pode ser sim. O segredo do vinagrete, por quê? Qual é o trabalho do vinagrete? Cortar, não é? Então, assim, cortar é que demanda tempo, você pode se programar, você faz de manhã, o churrasco é meio-dia, você pode fazer o tanto que você precisar do vinagrete. E aí você guarda ele já todo cortadinho, pode até já misturar, né, para ele ficar homogêneo, tomate com a cebola, o coentro e tal, cheiro verde, e você coloca na geladeira. A parte de temperar é esse cuidado que você vai ter que ter. Você vai tirando aos poucos, né, vai colocando, e ali você tempera. Você coloca o sal, você coloca o azeite, você coloca o vinagre e você serve. E se ele ficou ali 2 horas e acabou, você vai lá e rapidinho tempera de novo. Se ficou ali e sobrou, o ideal é que seja descartado. Se for outros alimentos, como a maionese também, que é muito comum, muito desejada, né? Muito gostosa, as pessoas adoram, é o mesmo caso do vinagrete. Maionese não dá para guardar, não dá para comer no outro dia, não dá para reaproveitar, justamente porque tem a maionese, que é extremamente sensível, no instante ela estraga, e a maionese é um dos grandes vilões para a infecção intestinal, é a maionese. Vamos agora ao primeiro intervalo do Bom Dia Alagoas. Na volta, a gente vai ensinar você a fazer uma maquiagem super fácil para se destacar nesse carnaval. E falando em maquiagem, vamos também mostrar como manter os cuidados com a pele, antes, durante e depois do uso dos produtos. No centro da capital, as vitrines das lojas ficaram cheias de fantasias, adereços e muita cor nesse carnaval. Muitos comerciantes conseguiram unir as vendas do fim de ano com as compras do carnaval. E muitos blocos ainda vão desfilar em todo o estado nessa festa de Momo. Tem muita gente aproveitando o tempo que resta para customizar o abadá. Bom Dia Alagoas, volta já já. E durante o carnaval, muita gente gosta de se maquiar usando muitas cores para se destacar na folia. Mas é preciso manter os cuidados com a pele antes, durante e após o uso desses produtos. Além, é claro, da hidratação corporal, que também não pode ser esquecida. Brilho, purpurina e uma maquiagem que realce sua beleza.
No carnaval, a Emily gosta da extravagância. Porque é o carnaval. O carnaval dá para você abusar, principalmente nessa época, dá para você usar bastante brilho, bastante glitter, muitos adereços, dá para você brincar bastante com as cores. Ela já está pronta para curtir a festa de Momo. Mas quando o assunto é a pele, a jovem sabe o quanto é importante buscar produtos de qualidade. Principalmente algum produto que seja vegano, é muito importante para uma pele que tem alergia. Então é bastante importante você procurar um profissional que tem esses produtos. No carnaval, toda mulher aproveita para usar e abusar das cores na maquiagem, que sempre vem acompanhada de muito glitter. A Rebeca é maquiadora profissional há 15 anos e conta que antes de iniciar qualquer produção, é importante uma boa preparação da pele. Eu indicaria, certo, uma base, um protetor solar que já contém base, porque aí já tem uma proteção maior. Também indico produtos que não precisem ser de alta cobertura, que seja de leve cobertura. Por quê? Porque o calor acaba craquelando e acaba danificando, né, por causa do sol, da temperatura, a maquiagem. O brilho é uma tendência que nunca sai de moda nessa época festiva. O dourado, o prata, a correntaria, né, como tem aqui na modelo. Então, o glitter continua, o neon também continua. É sempre a grande mistura. Eu acho que não existe regras, existe se sentir bem, né? Eu acho que é uma das épocas que a gente mais tem para poder usar, sabe? Poder exagerar, sair do tradicional, do dia a dia e a gente extravasar. Se a beleza é prioridade, alguns cuidados com a pele precisam entrar na lista das foliãs. Essa dermatologista explica que precauções devem ser adotadas na hora da maquiagem. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda um mínimo de fator de proteção solar de 30. Mas como nessa época está muito calor, as pessoas ficam muito expostas e às vezes se esquecem de reaplicar o protetor, vamos colocar um fator de proteção 50 ou 70, que é mais seguro. E não esquecer de reaplicar a cada 2 horas ou quando tiver com o rosto mais suado ou molhado de praia e piscina. E nas crianças, essas orientações não podem ser negligenciadas. A pele da criança é bem mais sensível, né? Na verdade, crianças devem usar o mínimo de produtos de maquiagem, desses tipos de produto, aquele sprayzinho no cabelo, às vezes pode escorrer para o rostinho, para o olhinho. Irritações, coceiras e infecções são alguns dos danos que podem sofrer a pele sobre o uso indiscriminado de cosméticos. O glitter que a maioria das pessoas compra é de plástico, então ele causa mais danos à pele. A interação dele com o suor, com o calor, pode causar dermatite de contato irritativa, né? Principalmente se a pessoa aplica perto dos olhos, perto do nariz, então é perigoso. Pode causar queimadura, pode causar irritação, pode ir para os olhos e também provocar irritação ocular. Isso tudo acontece. Tem que procurar produtos adequados para a sua pele, dermatologicamente e oftalmologicamente testados e que estejam no prazo da validade, né? Isso é importante também. Chegou em casa, é bom remover com um produto oleoso, normalmente aquelas soluções micelares, produtos bifásicos, remove com algodão com bastante cuidado, lava com sabonete neutro, depois hidrata bastante, né, com um hidratante que seja adequado para a sua pele. E nas preparações para o carnaval, um dos principais itens é a maquiagem. Todo mundo quer cair na folia com grande estilo, né? Mas uma dúvida que muita gente tem é como fazer para que os produtos durem até o fim da festa. A gente conversou com uma maquiadora que vai dar dicas para que você comemore o carnaval toda enfeitada do começo até o fim da festa. Carnaval chegando e muita gente buscando inspirações, modelos de penteados e maquiagens. E claro que a gente aqui do L1 não ia deixar você na mão. A gente trouxe a Luana como modelo, vamos conversar também com a Ariane, que é maquiadora, para falar sobre as tendências desse ano. Quais são essas inspirações, essas tendências da maquiagem para esse ano, hein, Ariane? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem?
As tendências da maquiagem esse ano estão trazendo novamente aquele ano 2000, que são tons mais frios, mais pastéis, mas que também pode ser utilizado com cores, tá? Hoje nós vamos também utilizar algo que está muito em alta além da cor, que são os strass, que está bem alta, e essa maquiagem ela vai ser versátil. Tanto pessoas podem utilizar glitter, pigmentos ou até mesmo mudar a posição dos strass. Então vamos lá começar esse processo? Vamos lá. Eu vou começar com um tônico. Vou fazer a higienização toda do rosto dela para tirar todas as impurezas e depois vir com a água para higienizar. Agora o outro processo, explica pra gente. Agora nós vemos com a hidratação e depois com a parte da blindagem, que é o primordial. Independente se a pele é seca, oleosa, é necessário hidratar para que tenha fixação. Aqui também pode ser utilizado o protetor solar, caso seja uma maquiagem para o dia, tá? Prisando essa parte da proteção mesmo. Tem a quantidade ideal para aplicar no rosto? Depende muito do momento que você vai, se é de dia, se é à noite. Como é que avalia essa questão da quantidade? A quantidade, ela é, digamos, meia moeda na mão, caso seja um oil free, que é aquele já para peles mais oleosas, né, que ele vai ficar mais sequinho. E caso seja uma pele mais seca, a gente vai focar nas áreas de maior ressecamento, para também não exagerar muito no rosto. Agora eu vou vir com a blindagem. Ela existe em várias opções no mercado. A partir de 15 a 20 reais a gente já encontra uma blindagem perfeita para o carnaval, que ajuda na durabilidade e também no controle da oleosidade. Agora nós vamos vir com a neutralização de algumas manchinhas de espinha que ela tem, tá? Essa neutralização eu vou fazer com pigmento verde, mas de acordo com o tom da pele da pessoa ou o estilo da mancha que ela tenha, existem vários tons para a gente poder neutralizar. Agora eu vou vir com a base no tom dela. Nesse caso eu vou utilizar uma técnica que vai ser utilizar a base também como corretivo em cima desse corretivo que eu neutralizei. Uma dica que eu dou é misturar aquela mesma blindagem que foi utilizada na hora da aplicação dela, porque ela vai durar por mais tempo. A princípio eu só vou neutralizar o que a gente camuflou e depois eu vou fazer a misturinha para poder aplicar com a blindagem no rosto dela toda. Agora eu venho com a blindagem. Venho com um pouquinho do iluminador, só um pouquinho, para dar um brilho mesmo na pele. E um pouquinho da base, suficiente para cobrir o rosto todo, tá? Essa mistura que dá todo o diferencial. Isso, além da durabilidade, aqui a gente vai garantir uma pele glow, que é aquela pele mais iluminada que tem tudo a ver com o carnaval. Quando vê que todos os pigmentos estiverem bem misturados, é a consistência ideal. Venho fazendo a aplicação do centro do rosto, primeiramente, e com o que sobra do pincel a gente vai esfumando para as áreas de fora. Isso garante uma naturalidade, tá? Tira aquele aspecto de base do rosto. Agora eu vou dar o acabamento com a esponjinha. A esponjinha elas têm que estar levemente úmida, mas sem deixar cair excesso de água, certo? Aqui é só para garantir que não seja absorvida a base. Depois dessa sessão toda, vamos para a parte da finalização, né? Isso. Essa sessão é primordial, né, na aplicação da base, na parte da blindagem, porque é o que garante a fixação e a durabilidade. Agora eu vou vir com o contorno, com o blush e o iluminador e o pó, tá certo? Aí a gente finaliza a etapa da pele e vai para o olho. Com a pele pronta, agora é a parte dos olhos. E como é carnaval, dá para usar a criatividade e abusar das cores. O próximo passo é preencher e corrigir as falhas das sobrancelhas com o gel de sobrancelha. E como a maquiagem de carnaval pede muito brilho, vamos usar alguns strass. Para colar é só utilizar cola de cílios postiços branca ou transparente e aplicar com o auxílio de um palito ou pinça. É só fazer alguns pontinhos de cola, esperar secar por alguns segundos e pressionar a pedrinha. E finaliza a maquiagem com um batom ou gloss.
E agora a maquiagem com muito brilho, sensibilidade para essas prévias carnavalescas, para o carnaval também, está finalizada, né? Sim, agora ela está finalizada. Aqui é uma maquiagem mais versátil, né? Pode utilizar vários tons, pode brincar com a imaginação, aplicar glitter também, que fica perfeita. O último passo agora é só cair na folia. Só cair na folia. Já está pronta para ir curtir os bloquinhos. E o carnaval, claro, já está nas ruas e o comércio se preparou para lucrar nos dias que antecederam a folia. Vitrines ficaram cheias de fantasias, adereços e muita cor. Bom para os comerciantes que conseguiram emendar as vendas de fim de ano com as compras do carnaval. Tem saias, tops, tiaras, brincos, tudo com muita cor, na pegada do verão e da festa de Momo. Muitas cores vivas, como vocês veem aí na loja, muitas cores vivas tem que ter. O pessoal gosta muito dessas cores, cores de verão, né? O público feminino é quem mais busca esses produtos, afinal, ninguém deixa essa festividade passar despercebida. Um brinco, um colar, tem que ter uma pulseira, uma sainha, alguma coisa tem que ter. E quando se fala em fantasias, elas não ficam de fora das compras, para todos os públicos. Vem comprar uma coisa, já sai com fantasia e chapéu e a máscara. Além de reunir milhões de foliões nas ruas e movimentar o turismo, o carnaval também se tornou relevante para o varejo. Para os lojistas, é época de bom faturamento. Muito bom. O faturamento de carnaval é muito bom. Só perde para dezembro e para o Dia das Crianças somente. Vamos ver agora como é que fica a Tábua da Maré nesta segunda de carnaval para você que vai aproveitar esse dia todinho curtindo a praia. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações repassadas pela Capitania dos Portos. A maré, gente, que esteve alta durante a madrugada às 13h17 em 1,9. Depois a maré desce mais um pouco e ela vai atingir o nível de 0,3 às 9h21. É daqui a pouquinho, tá? Ela passa por esse período de transição e somente à tarde, às 15h21 em ponto, ela atinge o ponto de 2,1. Esse nível que é bastante alto e os foliões precisam ficar atentos para não entrar no mar, porque a maré vai estar bastante alta nesse horário, tá? E somente à noite, às 21h40, ela atinge esse ponto aqui de 0,2. Essas são as informações da Tábua da Maré, segundo a Capitania dos Portos, para essa segunda-feira de carnaval. Olha, como já é tradição, muitos blocos exigiram o uso dos abadás como forma de organização e também de identificação nas ruas. E há muito tempo que o abadá deixou de ser uma simples camisa e passou a receber adereços, brilhos, recortes customizados. Alguns são bem fáceis e rápidos e ainda dá tempo de você customizar o seu. Vamos ver na reportagem. Fevereiro nem chegou e os foliões só pensam no momento de cair na farra. Mas para curtir a folia, nada melhor que ir às festas com um estilo único. Há 10 anos, Yasmine faz a customização dos abadás em casa. Haja criatividade para montar novos looks. Paciência, resiliência. Às vezes eu idealizo uma coisa na minha cabeça e quando eu vou executar não sai muito bem, né? Não sai do jeito que eu imaginei. Mas eu acho que é uma terapia também, você se dedicar a um projeto manual. Acho que é importante, inclusive para a saúde mental. Começou em 2016, eu ainda era estudante e não tinha fonte de renda, então qualquer economia que eu pudesse fazer já era vantagem. E aí se tornou uma diversão, um hobby que eu mantenho até hoje. Nessa época, o quarto de Yasmine vira um verdadeiro ateliê. Cola, pedrinhas, meia arrastão. Tudo para o estilo ficar diferenciado. Em meio a esse mundo de possibilidades, até uma pequena máquina de costura que ajuda na hora das confecções. Fica meio bagunçado, minha mãe sempre reclama, mas é isso, tem máquina de costura, tem cola, eu uso bastante. Cola Universal, a minha melhor amiga. Miçanga, meia arrastão, franja. Ano passado ela viralizou nas redes sociais com esse look que usou no Pinto da Madrugada. Ela continua ativa nas redes, gravando vídeos e dando dicas para as confecções. Eu sempre fiz as minhas customizações, mas no ano de 2024 eu passei a gravar vídeos de inspiração e tutoriais para as redes sociais.
E aí o pessoal se identificou com o conteúdo, gostou bastante. Desde então eu tenho postado e tem feito assim sucesso. O meu abadá preferido foi um azul que eu fiz numa base de acrílico, com glitter, verniz, amarração atrás. Ele é o meu preferido. Mas se você me perguntar qual foi o que fez mais sucesso, foi realmente o abadá conjugado com a fantasia do Pinto da Madrugada no ano passado. Foram 35 pintinhos que eu grudei na fantasia e aí viralizou nas redes sociais, todo mundo adorou. No Pinto, inclusive, pediram para tirar foto comigo. E esse ano eu já tive notícia de algumas pessoas que falaram que iam replicar essa fantasia. Então, assim, fico super feliz de servir de inspiração para outras pessoas. E claro, quem não consegue fazer toda essa customização em casa, busca algumas alternativas. O problema é que os blocos, quando vem entregar o abadá, já é em cima da hora. E a Vanúzia, costureira há mais de 30 anos, sabe bem disso. Trabalha com costura em geral, mas nessa época recebe muitos pedidos dessa customização desses abadás, né? Fala uma coisa, quando vem em cima da hora é uma luta para ajeitar do jeito que o cliente quer, né, Vanúzia? Com certeza, eu tenho que me virar, mas esse até o dia, se for necessário, porque às vezes vem tudo de uma vez. O bloco é na quarta-feira que chega. Não, dona Vanúzia, até de noite. Muitas vezes eu amanheci o dia, pessoas do tabuleiro, tudinho vindo para cá para eu fazer, mas eu dei conta. Quais são os looks mais comuns? O pessoal usa muita franjinha, muito look só por cima. Como é que funciona as opções? Coloca também aquelas penas, as penas aqui de lado, entendeu? Mas tem muitas que pegam esse daqui, olha, no moda. Só cortar isso aqui, o restante fazer uma sainha. E aqui ficar o bustier de praia. Para o mundo masculino também tem a opção? Sim, por exemplo, vamos mostrar esse abadá aqui que está inteiro. Como é que é a opção para o masculino? Eu tiro esse viés, tiro esse daqui e recorto todinha. Porque tem muita gente que não gosta desse tipo de viés aqui, entendeu? É camiseta de homem. De mulher não, raramente, mas de homem eles não gostam disso. Vanúzia, obrigado pelas informações e pela ajuda nessa consultoria aqui dessa confecção dos abadás, tá bom? Tá aí, opção para todo mundo nesse carnaval. Volto com vocês aí no estúdio. Bom dia, Alagoas. Vai dar um tempinho agora e a seguir a gente vai relembrar as prévias carnavalescas que animaram o nosso estado. Na orla aqui da capital, milhares de pessoas aproveitaram os blocos tradicionais e se divertiram ao som do axé e também do frevo. E o clima de animação também tomou conta das ruas de Arapiraca. Os foliões aproveitaram e se divertiram em mais uma edição do Folia de Rua, que completou 25 anos. E lá em Penedo foi o bloco Ovo da Madrugada que arrastou cerca de 20 mil foliões pelas ruas da cidade histórica, que ficaram coloridas por muita fantasia. O Bom Dia Alagoas volta já já. Estamos de volta e olha, Maceió fez história mais uma vez como a capital das prévias de carnaval. Nos 2 finais de semana passados, multidões de foliões ganharam a orla aqui de Maceió, fazendo muita festa e folia. Vamos rever como foi o desfile dos blocos que anunciaram a alegria do carnaval 15 dias antes mesmo dele chegar. Da Ponta Verde a Pajuçara, os blocos do Rei, Caveira, Turma da Rolinha e das Pecinhas fizeram a festa. Este ano, o Bloco do Rei chegou aos 25 anos de folia, animando o público e arrastando mais de 4 mil pessoas. Nasceu de um boteco da Confraria do Rei, com 80 pessoas participando, e hoje tem mais de 4 mil pessoas dentro do bloco. Então, é só agradecimento a todos os foliões de Maceió, de Alagoas e de outros estados que participam. Esse folião comemorou o aniversário nas prévias. Espetacular passar um aniversário assim. Mando um abraço para toda a minha família do Rio Grande do Sul, de Camaquã. Essa carioca deixou o Rio de Janeiro para aproveitar a folia aqui em Alagoas. Maceió é tudo de bom, essa orla maravilhosa. Esse trio elétrico aí, Saulo, arrasa. Eu dancei muito, arrasei. Mãe e filha aproveitaram juntas o show do Saulo.
Esse saldo aqui, que é a primeira vez que eu vim assistir. Primeira vez. O elétrico dele, fala, mano. É a primeira vez que eu trago ela pro show de Saulo. E ver ela feliz também me deixa mais feliz pra curtir esse show maravilhoso dele. A Giovana aproveita as férias pela segunda vez e nem o calor tirou a animação dela. Muita proteção solar, né? A gente vai bebendo água, se hidratando, é só alegria mesmo. Quem também manteve a tradição foi o bloco Ovo da Madrugada, que saiu pelas ruas históricas de Penedo, que ficaram lotadas de gente fantasiada. Com muita animação, os foliões da cidade ribeirinha deram a largada para o carnaval. As orquestras começaram a aquecer o clima do bloco antes mesmo do dono da festa aparecer. Este ano, o Ovo da Madrugada preservou as características originais, sem fantasias, só a casca e o sorrisão no topo da Kombi da agremiação, adaptada para o carnaval. Depois do meio-dia, o Ovo desceu a rua Barão de Rio Branco arrastando os foliões. Famílias aguardavam nas portas dos casarões para assistir ao desfile. Todo ano a gente está aqui presente, prestigiando essa festa maravilhosa, né? E vamos lá, com muitos e muitos anos, estamos aqui. E a multidão de foliões toma conta das ruas históricas de Penedo, acompanhando o 16º desfile do Ovo da Madrugada, que este ano traz como enredo o cinema brasileiro. O bloco celebra o reconhecimento internacional do cinema nacional. O filme O Agente Secreto já soma mais de 60 prêmios desde o lançamento, entre eles o Globo de Ouro, e concorre em 4 categorias do Oscar. Outro destaque é Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Em Penedo, o orgulho pelo cinema brasileiro tomou conta da festa. Esse ano é o cinema brasileiro, visto que as salas de cinema de Penedo, de uma cidade do interior do Nordeste, são todas restauradas e funcionando. E o cinema brasileiro está com grande destaque. Pelo segundo ano consecutivo, estamos concorrendo ao Oscar. Hollywood está gritando aqui. Mesmo com os termômetros marcando 35 graus, a criatividade apareceu nas fantasias e no bom humor. Teve até King Kong no meio da folia. Muito quente! E teve quem não perde um só bloco do Galinheiro da Madrugada. O personagem Chaves cruza estados para manter a tradição. A alegria do pessoal, pelo sorriso, pela nostalgia. E eu inventei essa brincadeira também para se proteger um pouco do sol. Olha, quantas mulheres maravilha tomaram conta do desfile. Tradição penedense, né, já faz parte da cultura da gente, então todo ano a gente se faz presente aqui. O Ovo da Madrugada se consolida como a maior prévia carnavalesca do Baixo São Francisco. Já conhecia o Ovo da Madrugada? Sim. Somos de São Miguel dos Campos e estamos em Penedo há 10 anos e estamos gravando todo ano aqui no Bloco do Ovo. 5 orquestras com músicos de todo o estado garantiram a animação. E o clima de animação também tomou conta das ruas de Arapiraca. Os foliões aproveitaram e se divertiram em mais uma edição do Folia de Rua, que completou 25 anos e é tradição na cidade. Antes do desfile começar, ainda na concentração, o bloco Bora Bora pra Folia já animava os foliões ao som da orquestra Maluco Beleza, que veio da cidade de Águas Belas, em Pernambuco. Mas também teve batucada com o grupo Afroara de Arapiraca. A gente está trazendo os tambores para mostrar que o carnaval também é feito com tambores, com axé, com o samba reggae, todo mundo fazendo o gosto de todo mundo, quer dizer, né? Então, é importante para a cultura da cidade
Esse é o primeiro ano do bloco na Avenida. Através do meu filho e os demais pedindo, Moura, monte o Bora Petiscaria, monte o bloco. E tá aqui. A gente pensou e estamos executando. E é o primeiro de muitos. Na concentração do bloco Altistar, o clima era de preparação e acolhimento. Formado por pessoas com transtorno do espectro autista, o bloco foi diferente dos outros, sem banda de música, respeitando os limites de cada participante. A questão de não vir com banda e dar previsibilidade na sala da terapia, então já é trabalhado um momento de pré-carnaval, né? Então assim, é trabalhado, a gente faz trabalho com objetos criados por ele mesmo, tambor, chocalho. Então a gente já vai na terapia, já mostrando a ele que ele vai ter aquela previsibilidade do barulho. Quem chegava à Avenida Miguel Correia de Amorim vinha com muita irreverência. A criançada já estava fantasiada e os adultos capricharam no brilho. O carnaval pede brilho, pede glamour. Para aguentar todo o percurso, teve gente que veio preparada e trouxe até caixa térmica. Não pode faltar cerveja, nem alegria. O importante é alegria e saúde. E Deus em primeiro lugar. Quem não foi atrás do desfile deu um jeito de não perder nada. Essa família organizou um camarote particular na porta de casa para acompanhar a passagem dos blocos. Como todos têm criança, a gente prefere ficar aqui porque até eles aproveitam, né? Não só é a gente. E vocês trouxeram comida, bebida, tudo? Né? Tudo para aproveitar até o final, né? Os bonecos gigantes fizeram a alegria de quem passava. E ao som do frevo, Dona Neide, aos 65 anos, mostrou que idade não é limitação quando o assunto é carnaval. Tem que aproveitar o tempo que falta pra gente dançar, se divertir, não é não? A senhora gosta de carnaval? Gosto, amo. Mais uma pausa rápida aqui no Bom Dia. E para quem não curte muito a folia, Maceió também tem outros atrativos, como o artesanato e a culinária do Pontal da Barra, que atraem turistas e também nativos. E para quem vai viajar e não pode levar o pet, tem a opção de deixar em um hotel para animais. Mas é preciso ficar atento, pois esses ambientes têm algumas regras para poder aceitar os bichinhos. A gente volta já já. E olha, nesse período de verão e também de alta temporada, o artesanato e a culinária do Pontal da Barra atraem vários turistas. Essa movimentação no bairro é super importante para garantir renda e também o sustento das famílias que dependem do comércio no local. Alta temporada e o Pontal da Barra muda de ritmo. O bairro, conhecido pela tradição do bordado filé e pela forte presença do artesanato, recebe mais turistas, mais olhares curiosos e mais movimento nas lojas. Quem chega encontra um lugar onde o trabalho manual segue vivo. As vitrines chamam a atenção e as rendeiras trabalham sem parar. Cada peça exposta carrega história, técnica e identidade. O filé evita depressão, evita tristeza, o filé evita solidão, porque eu estou aqui fazendo filé, eu não estou só, estou eu e o meu bordado e a minha criação. Então, o bordado filé, para mim, todo dia é uma renovação, é uma transformação de belos momentos que eu posso viver a partir da hora que eu abrir os olhos. Maria Lígia é uma das artesãs mais conhecidas do Pontal. Aqui na calçada, ela confecciona a próxima peça que carrega a tradição. Essa já tem destino certo, vai para a Itália. Isso aqui vai ser um navio pirata. Aqui está o mar, o casco do navio, aqui são as velas. Vou desenhar as caveiras e tal. Isso é um quadro que vai para Roma. É uma encomenda, para você ver. Então, a gente também é internacional. Reconhecido como patrimônio cultural e material, o bordado filé não é apenas símbolo cultural. Para muitas mulheres do Pontal da Barra, é a principal fonte de renda. Com mais turistas circulando, crescem as oportunidades de venda e o reconhecimento do trabalho artesanal.
As vendas, graças a Deus, está ótima. É o que a gente esperava para essa temporada e a gente só tem a agradecer, né? E faz um convite também os turistas que estão aqui em Maceió, os visitantes que venham conhecer o Pontal da Barra. A gente tem muito a oferecer, não só o artesanato, como o Passeio das 9 Ilhas, os restaurantes, o nosso lindo pôr do sol no final de tarde, e vem para a Vila das Rendeiras, dá uma passadinha aqui, vem ver o que a gente tem de melhor, que é o bordado filé, que é patrimônio cultural do nosso estado. Jane é de Salvador. Veio com a filha aproveitar uns dias de folga na capital alagoana. Elas não conheciam o filé, estão encantadas. Os artesanatos são lindos. Esse trabalho de filé, nossa, é muito diferente. Lá em Salvador não tem. Não, muito lindo e assim, muito bem feito, né? E assim, os preços são razoáveis, dá para comprar, o turista vem, tem que levar alguma coisa, né? Eu achei bem bonita essas peças, tipo, daqui da loja. Eu achei a coisa mais fofa, entendeu? Mesmo que não seja meu estilo, eu achei muito massa. Minha mãe também amou. Toalhas, caminhos de mesa, roupas e acessórios. O filé aparece em diferentes formas e mostra como tradição e criatividade caminham juntas. Quem passa pelo Pontal não encontra apenas produtos, encontra história e identidade alagoana. Eu acho belíssima, né? Estou levando várias peças, né? Eu moro em Brasília, mas eu trabalho viajando o Brasil inteiro. Então vai ser bem legal ter peças de vestuário para usar, para compor alguns looks e também algumas peças para a decoração da minha casa. E é isso que a alta temporada traz. Mantém viva essa tradição que é patrimônio de Alagoas, fortalece a renda e aumenta o movimento aqui no Pontal da Barra. Os reflexos do turismo vão além do artesanato. Bares e restaurantes sentem um impacto positivo. Mais clientes, mais trabalho e mais renda circulando na região. Tem muitas famílias que vivem exatamente do negócio, tanto os restaurantes quanto as rendeiras. E também aqui nós somos uma vila de pescadores e as pessoas dependem também de turistas e de visitantes, é muito importante. Eu sou a primeira vez aqui em Maceió, vim a convite do meu irmão e da minha cunhada, então a gente está apreciando tudo aqui. Imagem maravilhosa, as praias, o rio e a culinária, sem falar, né? A comida deliciosa. No Pontal da Barra, a alta temporada não é só sobre turismo. É sobre valorização cultural, geração de renda e preservação de uma tradição que continua firme, costurada no cotidiano de quem vive do artesanato, mantendo viva a identidade de Alagoas. Através de um cliente que passa aqui e nos compra, ele já começa a divulgar e outras pessoas já começam a conhecer e sentem vontade de vir para Maceió, para o Pontal da Barra, ver o que a gente tem de melhor, né? Como eu sempre falo, bordado filé. A procura por hospedagem para pets costuma crescer bastante durante o carnaval. E alguns estabelecimentos precisaram até fazer reserva de vagas, viu? Os tutores tiveram que ficar atentos aos critérios para deixar os animais nesses hotéis. Quando essa turma se junta, é festa garantida. Todos esses cachorros estão nesse hotelzinho, lugar apropriado para hospedá-los temporariamente em casos de necessidades dos tutores. Juliana é a proprietária e explicou como surgiu a vontade de investir no ramo de pets. Então a gente viu também na questão do gostar dos animais, ter os nossos, a gente fez, vamos botar um hotel, vamos, e a gente... Estamos aí há quase 4 anos nesse mercado, né? Nesse ramo pet, hotel, creche e agora também com a parte do banho, né? Tudo por aqui é feito com muito cuidado, a começar pelo processo de seleção dos animais. Todos precisam estar com a vacinação em dia. As obrigatórias é a V10, que é a polivalente, o V8, né? E a de raiva. Remédio de verme por carrapato também.
né? A gente pede na questão para o animal ter que ser dócil, né? Porque aqui, como vocês viram, eles ficam 100% livres, né? E na questão da castração, a gente não tem restrição contra isso, só na questão se a fêmea estiver no período do cio. Se ela estiver no período do cio, a gente não pega por questão de segurança para não haver uma gestação indesejada. Juliana contou que durante o carnaval, eles chegaram a hospedar 100 cachorros. Foi assim, a quantidade, o limite mesmo que a gente fez, porque a gente aqui é bem grande, então a gente conseguiu comportar junto com toda a equipe e mais alguns monitores a mais, né? A gente contrata também por fora para poder dar conta da demanda. Esse outro hotelzinho que fica no bairro de Jacarecica tem várias atividades para gastar a energia dessa turma. Tem até praia artificial para entreter os animais. Toda manhã a gente começa com as atividades aquáticas, a gente tem piscina, uma piscina praia artificial que a gente fez especial para cachorro. Aí tem mangueira também, barquinho que a gente coloca, tudo a gente deixa para molhar de manhã. Aproveitar esse calor, o sol, deixar todo mundo refrescado, tudo certinho. E aí à tarde a gente começa com um enriquecimento ambiental, que a gente monta um cenário para eles procurarem petiscos, tem várias texturas, vários cheiros, é um jeito deles gastarem energia de uma forma mais tranquila, cheirando mesmo. As atividades começaram há cerca de 1 ano e meio. Hoje, o estabelecimento já conta com 6 funcionários que tomam conta dos serviços por aqui. Antes de hospedar, os cachorros passam por uma análise comportamental. O pet só entra aqui quando mostra para mim o cartão de vacinação, a proteção de carrapato e pulga e vermífugo em dia. Estando isso em dia, ele já pode vir fazer a avaliação comportamental. Aí a gente vê como é que ele, se é muito ansioso, se fica na porta chorando, se não se dá bem com outros cachorros. Mas tem uns que entram e não olha nem para trás, já vai logo brincar, já fica tranquilo. Então esse é o perfil de um cachorro de creche, um cachorro de hotel que explora bem, que se diverte. Último intervalo aqui do Bom Dia Alagoas. Durante o carnaval, o número de pessoas nas praias aumenta bastante. E para garantir mais segurança para os banhistas e também para os navegantes, foi instalada uma nova sinalização náutica na orla do Niquim, lá na Barra de São Miguel. E para você que aproveita a folia com segurança, um militar do Corpo de Bombeiros vai trazer dicas para evitar afogamentos. E um consultor em segurança vai trazer também para a gente orientações para os foliões se protegerem antes, durante e depois dos blocos e dos shows, para que a diversão não vire dor de cabeça. O Bom Dia Alagoas volta já já. Uma nova sinalização náutica foi instalada na orla do Niquim, na Barra de São Miguel. A implantação da sinalização tem como objetivo garantir mais segurança para os banhistas e para também quem navega no mar. Marcelo já virou visitante de carteirinha do estado de Alagoas. O paulista é apaixonado pelas praias da região da Barra de São Miguel. Desta vez trouxe toda a família para o passeio. Ele diz que a sinalização instalada na orla do Niquim passou despercebida. Agora que você falou que a gente percebeu, eu acho que a gente poderia divulgar um pouquinho mais, mas eu acho que vai ficar bom porque a segurança é uma boa estratégia. O Diego veio na mesma turma, visitando a praia pela primeira vez e tomou um susto. Quase fui atropelado lá, fui fazer um stand-up, passou um jet ski ali e quase me pegou. Então falta um pouco de orientação em relação à sinalização. Eu acho que com essa placa aqui o pessoal vai ficar um pouco mais orientado. A inauguração da sinalização reuniu autoridades municipais, representantes do setor turístico e membros da comunidade local. O objetivo da nova sinalização aqui no corredor das embarcações é que os condutores sejam melhor orientados e, com isso, a convivência com os banhistas se torne mais segura. O ordenamento de orla nada mais é do que o ordenamento dos espaços marítimos, né? Aquém dos 200 metros da linha de costa, da linha de praia. Então, consiste basicamente na delimitação de uma área de banhistas, né, de uma área para embarcações, de um corredor de tráfego para essas embarcações, né, uma área de fundeio de embarcações. O capitão dos portos de Alagoas explica que as fiscalizações são feitas de forma integrada com o município. O ordenamento de orla ele deriva
né, do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, tanto a nível estadual e municipal, né, e em que as prefeituras, né, o Poder Público Municipal, ele organiza esses espaços, né, de forma a evitar interação indesejável entre embarcações e turistas. O capitão também falou sobre o comércio irregular de passeios com motos aquáticas em todo o estado. De acordo com a norma 212, a norma da Autoridade Marítima, né, há procedimentos específicos, há requisitos para o serviço de aluguel de motos aquáticas. Então, deve ser constituído uma EAMA, que é o estabelecimento de aluguel de moto aquática, né, e que tem que essa empresa tem que submeter à capitania, ela tem que ter um CNPJ, tem que ser uma pessoa jurídica, tem que se credenciar junto à capitania, né, tem que ter uma declaração de credenciamento, né, tem que submeter isso à capitania do esporte, né, para que a gente consiga legitimar, né, credenciar esse estabelecimento de aluguel. Para que serve a EAMA? A EAMA serve para condutores não habilitados. Então, esses condutores que não são habilitados, né, eles obrigatoriamente têm que ser constituído uma EAMA para que eles tenham uma carteira de emissão temporária, que é válida por 30 dias, né, temporária, e consiga com que esses condutores tenham uma carteira temporária junto à capitania para que eles consigam conduzir a moto aquática. E há obrigações por parte do locatário e do locador, né? Então, por exemplo, para que uma pessoa possa alugar uma moto aquática, ela tem que assistir uma videoaula da Marinha. Então, há procedimentos, né, que são específicos, né, pagar uma GRU, né? Então, para regularizar o serviço de aluguel, né, há um procedimento específico pela Marinha na norma 212, né? A fiscalização é intensificada durante o verão, período em que as praias ficam ainda mais movimentadas. Outras atividades são agregadas para coibir acidentes e garantir o cumprimento das leis. A Marinha está realizando a Operação Navegue Seguro, né, desde dezembro do último ano até março do corrente ano. Essa Operação Navegue Seguro é a intensificação das ações de fiscalização do tráfego aquaviário. E o que a gente tem observado é um equilíbrio, né, dessas infrações, né, tanto aqui no litoral alagoano, como também em águas interiores no Baixo São Francisco. E tem muita gente de fora aproveitando que o nosso estado tem de melhor a oferecer. Nossas praias continuam lotadas, com movimento intenso, e por isso é preciso redobrar os cuidados para evitar afogamentos. A Praia do Francês, aqui em Alagoas, né, vamos dizer assim, ela é a praia mais perigosa atualmente, principalmente na parte que não tem os arrecifes, na parte das ondas, né? É onde acontece a maior parte dos afogamentos. Mas algumas praias também merecem uma atenção, como a praia de Jatiuca, onde tem ondas, a praia do Mirante da Sereia também tem algumas ali, depois daquela parte abrigada, também tem ondas que se torna perigoso, e a praia do Sobral também. A gente sempre indica, né, é uma coisa já certa dos bombeiros, chegou na praia, procura um posto de guarda-vidas, que o bombeiro está disponibilizado em várias praias. Chega lá no bombeiro, antes mesmo de entrar, onde é o melhor local para banho, como é que está a maré hoje, o bombeiro vai lhe dar todas as orientações de onde entrar, onde tomar mais cuidado. Uma praia que não tenha guarda-vidas, se você viu que não tem um guarda-vidas, procura pessoas que sejam da região, um surfista, pergunta ali se aquela praia é perigosa, onde é melhor de entrar, né? A gente também indica, se for uma praia com ondas, ela se torna ainda mais perigosa, que onde há ondas, há muitas correntes de retorno. Independente de se conhece o mar ou não, quando a gente fala com o banhista, vai até a cintura, né? Principalmente praias com ondas, vai até a cintura, não ultrapassa essa linha, porque por mais que uma pessoa ainda saiba nadar, quando a corrente pega é difícil de sair, né? Quando você é pego, a nossa reação é querer ir para a areia, né? E aí quando a gente quer ir para a areia, a gente vai contra a corrente. Não é essa a orientação. Se você viu que está sendo pego por uma corrente, está sendo jogado, e viu que tentou nadar e não consegue chegar na areia, ou nada lateralmente para sair dela, ou fica tranquilo ali flutuando e pede uma ajuda. Alguém vai ligar para o bombeiro, ou se você souber flutuar, tenta nadar para a lateral e depois vai para a areia, que aí vai sair dessa corrente.
Olha, em meio à alegria e às multidões do carnaval, alguns cuidados com segurança são fundamentais para situações de risco. A repórter Ana Cláudia conversou com um consultor em segurança e traz agora algumas orientações para os foliões se protegerem antes, durante e depois dos blocos e shows, para que a diversão não vire dor de cabeça. Em meio à alegria e à folia de carnaval, alguns cuidados são fundamentais para que se garanta a segurança dos foliões. Evitar furtos, perdas e também evitar que esteja em situações de risco. Para dar algumas orientações, quem está aqui comigo é Antônio de Pádua, que é especialista em segurança. Nesse momento de grande festa, aglomerações, muitas pessoas acabam ficando em situações de risco, não é isso, Pádua? Isso, exatamente, né? Esse período de festividade, geralmente as pessoas ficam vulneráveis até mesmo por estar mais à vontade naquele ambiente. Então, por ter esse clima mais amistoso, então geralmente a população ela se deixa levar pela multidão e é nesse momento que os criminosos aproveitam para cometer os crimes. O celular é um objeto que fica na mira dessas pessoas. Como é que a gente pode fazer para se proteger e evitar ter uma dor de cabeça com o furto de um objeto desse? Exatamente, né? O furto de celular, nessa época do ano, é o que mais se registra a ocorrência durante todo esse período. Então, algumas dicas que a gente pode trazer e dar para quem nos assiste: coloque o celular sempre na parte da frente do corpo, de preferência em doleiras ou pochetes. Se for mulher, que coloque na bolsa, que traga ela para a parte da frente, que esteja o tempo todo segurando aquela bolsa para que não deixe ela solta, para que outra pessoa venha ali e furte o aparelho celular de dentro daquela bolsa. O celular hoje em dia é onde a gente tem tudo, né? Nossa vida está nele, principalmente muitas contas bancárias. Como é que a gente deve proceder para evitar que, se ele tiver sido roubado, as pessoas acessem essas contas? Você primeiramente deve ter anotado em casa o número do e-mail do aparelho celular, que é quando você consegue digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha e ele vai aparecer o número na tela. Então você deve anotar e deixar esse número sempre guardado em casa e pode descer para cá. Tem muita gente que ainda hoje não utiliza a senha no aparelho celular, então é importantíssimo que você, ao vir para esses eventos ou até mesmo para a segurança do dia a dia, você tenha uma senha de segurança ali e não seja uma senha fácil de ser desfeita. Então reforce essa senha. Também quem vem para aqui para a praia costuma utilizar o celular como aparelho para fazer pagamentos, que tem geralmente a compra por aproximação. Então lembre também de colocar uma senha para que essa venda só seja feita após você digitar a sua senha. Então também serve para o cartão de crédito. Quem vem com cartão de crédito, então que digite uma senha ali. Então reforce essa parte o fator de segurança para esses aparelhos eletrônicos que são utilizados. E quem vem trazer o seu celular, pede sempre também, quem vem com um amigo, pede sempre que o amigo fique ali de olho, também para ver se qualquer tipo de pessoa ali que você vê que não está curtindo o ambiente, que está apenas olhando de olho nas pessoas, que você se afaste ou até que avise aos demais para que tome cuidado com aquele tipo de pessoa que está chegando perto. Golpes com cartão de crédito ainda são comuns serem registrados? Isso, o golpe com cartão de crédito já é comum e a pessoa deve também ficar atenta quando for fazer o pagamento da sua compra. Então você deve olhar na telinha lá da maquineta se está realmente aparecendo o valor que você está efetuando o pagamento. Por exemplo, se for R$20, você confere realmente se é 20 ou se a pessoa acrescentou um zero a mais ali para tentar tirar aquele dinheiro naquele aproveito de muita movimentação e que você também está agitado e que não vai conseguir olhar. Então sempre verifique aquele pagamento que você está fazendo, olhe para a tela e veja se realmente o valor é aquele. E dê preferência para fazer compras em ambulantes que você vê que tenham uma maior credibilidade, que passam maior credibilidade. Evite comprar em pessoas que sejam freelance ou pessoa que você está vendo ali que está vendendo só por aquela ocasião. Então prefira pessoas que estão com seu carrinho, com a banquinha ali, que passem uma maior credibilidade para quem for fazer a compra. Cartão de crédito, a segurança também vale para o Pix, né? Na hora de fazer a transferência, dá uma olhadinha se está tudo certo com o valor que está sendo pago. Isso, exatamente. Qualquer modalidade de pagamento de forma eletrônica, então sempre verifique se o valor, seja Pix, seja cartão de crédito, você verifica se na tela é o valor que está correspondendo ao que você vai pagar. Então sempre, e de preferência, quem quiser pegar o comprovante, né? Muitas vezes a maquininha ela emite o comprovante, então pega aquele comprovante que pode servir também para você, caso seja vítima de um golpe, você pode estar registrando um boletim de ocorrência futuramente e anexando aquele comprovante que você fez contra aquela pessoa.
a gente fala em situações de risco como o furto, mas existem outras que podem ocorrer. É muito comum a gente ainda, as mulheres, homens também, serem vítimas do famoso golpe Cinderela? Isso, o golpe do Boa Noite Cinderela, né, onde a pessoa, ela batiza, digamos assim, batiza a bebida de outra pessoa para tentar cometer certos tipos de crime, determinado tipo de crime, seja dele aproveitando fisicamente da pessoa ou apenas para fazer o furto ali daquela pessoa, uma vez que ela já vai estar sem os seus sentidos ali normal. Então é importante você que vai utilizar de sua bebida, leva a sua bebida, não compartilha ela com mais ninguém. Se for compartilhar, compartilhe com pessoas da sua confiança. Se for deixar algum tipo de bebida, deixa apenas com pessoas da sua confiança. Não deixe bebida em locais que você passe 1, 2 minutos para pegar ela, que pode ser que nesse momento, nesse intervalo de tempo, uma pessoa venha ali e coloque qualquer coisa na sua bebida e que você não se dê conta, né? Carnaval muitas vezes tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. O dia fica muito longo. O retorno para casa tem que ter uma atenção, andar em grupo após um bloco, após o show. É interessante que isso aconteça para você não ser vítima de outro tipo de crime? Isso, exatamente. É importantíssimo essa observação. Quando for retornar após o evento, né, que você estiver retornando para a sua casa, então dê preferência a pontos de ônibus que estejam movimentados. Tem gente que às vezes se afasta para ir para um ponto de ônibus mais distante, para tentar pegar o ônibus mais vazio, mas a gente sabe que às vezes também nesse intervalo, nesse percurso, pode ser que os criminosos se aproveitem. Então dê prioridade a pontos de ônibus que já estão movimentados, que tem pessoas ali, para que você consiga estar junto com aquelas pessoas querendo ou não, quando vem uma multidão, ela afasta certos tipos de criminosos. Diferente se você estiver mais isolado em algum ponto de ônibus isolado da pessoa, o criminoso ele pode se aproveitar dessa ocasião, dessa situação e ali cometer um crime com você. A dica serve também para quem vem para curtir de veículo, né? Então, quem for trazer o seu veículo, deixa o veículo em locais que tenham monitoramento, um local que seja movimentado, não deixa objeto de valor dentro do veículo para que não chame a atenção de criminosos, mulher principalmente, que às vezes esquece, né? Ou às vezes até pelo hábito, costuma deixar a bolsa na parte da frente, ou em cima do banco, ou ali na parte do chão do veículo ali, mas mesmo assim, às vezes, o criminoso ele consegue visualizar, ele só conseguindo visualizar que dali já chama a atenção dele e muitas vezes ele comete o furto, quebra o vidro do veículo ou até arromba a porta para observar, às vezes mesmo não tem nada, mas já chama a atenção do criminoso. Então a gente fala sempre, evita chamar a atenção do criminoso, seja um veículo, seja você andando na rua, então esteja sempre atento, né? Se está andando na rua, viu uma pessoa, a gente fala a regra dos 20 metros, se você vê alguém a 20 metros já em atitude suspeita, que você vê que aquela pessoa ali já não está bem intencionada, então já se tiver numa calçada, muda de calçada, vai para o outro lado da rua, se tiver caminhando na mesma direção, vai em sentido oposto, então se afasta quando você vê qualquer tipo de pessoa que possa lhe trazer qualquer tipo de prejuízo. Mesmo adotando todos os tipos de segurança e a pessoa for vítima de algum crime, tem que registrar o boletim de ocorrência. Isso. Após todos esses cuidados que você tomou e mesmo assim você ainda vem a ser vítima de qualquer tipo de crime durante as prévias ou qualquer outro momento, então você pode e deve estar procurando uma delegacia mais próxima, seja a central de flagrantes, ou você pode procurar depois uma delegacia do seu bairro e estar registrando o boletim de ocorrência. É importantíssimo porque a segurança pública, através desses boletins, ela vai ter acesso a quais foram os crimes que foram cometidos durante aquele período e servirá de base para que reforce no ano seguinte a segurança ali dos foliões. Obrigada, Pádua, pelas informações, pelas orientações. E é isso, é importante que as pessoas sigam, né, essas dicas de segurança e caso seja vítima de algum tipo de crime, busque fazer o registro do boletim de ocorrência. Eu volto com vocês no estúdio. E o Bom Dia Alagoas fica por aqui. Uma ótima segunda-feira de carnaval para você. A gente volta a se encontrar na quarta-feira de cinzas, viu? Encontro marcado. Até lá!